Olá, meus queridos alunos. Na aula de hoje nós vamos estudar o verbete de dicionário, certo? Hoje nós vamos aprender como localizar uma palavra em um dicionário e dentre aqueles significados que você encontrou referentes àquela palavra, nós vamos tentar identificar qual é o mais adequado para o contexto. Na hora de escrever um texto, surge aquela dúvida quanto à maneira correta de grafar esta ou aquela palavra. E sabe quem deverá ser seu companheiro inseparável? Ele mesmo, o dicionário. Mas antes disso, pessoal, o que é um verbete? Um verbete é qualquer palavra escrita no dicionário. E quando nós falamos dicionário, tanto pode ser o dicionário online, que nós vamos ver alguns exemplos, o dicionário físico, que é esse de papel, ou o dicionário que a gente baixa no celular e vem em formato de aplicativo. Nós temos aqui fotos dos dicionários físicos, que são esses que são bem volumosos e que você localiza as palavras manualmente. Poucas pessoas ainda consultam dicionários físicos, mas é bom que nós compreendamos como as palavras se localizam dentro de um dicionário, porque o mesmo princípio nós vamos utilizar também nos dicionários online, certo? Nós temos aqui os dicionários online, que são os mais comuns, que acredito que são esses que vocês utilizam nas aulas de língua portuguesa. E nós temos os apps, certo? Que é aquele que você baixa no seu celular, você vai lá no Play Store, e aí você digita a palavra dicionário, como eu fiz aqui em cima, observem. E existem inúmeros apps de dicionários que você pode baixar no seu celular. Aqui são só alguns exemplos. Inclusive, eu aconselho que se você tiver espaço na sua memória do seu celular, que você baixe um dicionário e tenha sempre essa curiosidade. Por exemplo, se você estiver assistindo a uma novela, assistindo a um reality show, alguém mencionou uma palavra que você não sabe o que é, você já pega logo o seu dicionário ali, o aplicativo, digita a palavra, digita o verbete e já sabe o significado daquela palavra. Isso é bom, pessoal, porque vocês vão ampliando o vocabulário de vocês e vai ficar mais fácil para vocês escreverem textos, para vocês conversarem, enfim. É muito bom que vocês tenham a curiosidade de buscar verbetes nos dicionários. Agora, como nós vamos consultar um verbete? É fácil. Pessoal, o nosso alfabeto, ele tem 26 letras e essas 26 letras, elas estão nessa ordem, ok? E é assim que nós vamos localizar os verbetes dentro dos dicionários. É assim que nós vamos fazer a consulta nos dicionários, por meio da ordem alfabética. A ordem alfabética é aquela que nós aprendemos desde cedo na alfabetização. As palavras contidas no dicionário aparecem organizadas em ordem alfabética, como ocorre também nas listas telefônicas, nas enciclopédias, no diário de classe, entre outros. Então, lembrem, as palavras que nós vamos consultar estão em ordem alfabética. Mas por quê? Por que essas palavras vêm em ordem alfabética? Visualize só, imagine a bagunça que seria se você fosse procurar uma palavra e ela não estivesse dentro do dicionário na ordem que é a mesma ordem alfabética. Imagine o trabalho que ia dar para você localizar uma palavra dentro daquele livro tão volumoso que é o dicionário. Então, as palavras no dicionário, elas estão organizadas em ordem alfabética para facilitar a sua consulta, para facilitar a localização. E aqui eu trouxe para vocês uma página de um dicionário, para vocês verem mais ou menos como ela é configurada, já que muitos alunos não têm dicionário físico, mas eu trouxe aqui uma página para vocês darem uma olhadinha. Aqui em negrito nós temos o verbete e na frente dele nós temos os significados, a classificação, enfim, nós vamos já ver direitinho o que são esses elementos que vêm no verbete. Aqui eu tenho uma página de um dicionário, observe que aí eu tenho a página 306. Esta primeira palavrinha aqui, tanto a do lado esquerdo quanto a do lado direito, recebem o nome de palavra-chave. Porém, esta palavrinha aqui, facial, do lado esquerdo, ela serve para dizer qual é a primeira palavra que está nesta página. Percebem aqui, ó, facial.
A palavra-chave que está do lado direito, ela serve para dizer qual é a última palavra da página. Ok? Então, aqui nós temos a palavra facial, que está aqui do lado esquerdo, que é a primeira da página, e nós temos a palavra falhar, que está do lado direito e indica que a última palavra da página é a palavra falhar, ok? Então, nós já sabemos que nome recebem essas duas palavrinhas do topo da página e para que elas servem. Agora, nós vamos localizar uma palavra aqui, a palavra falar, certo? Primeiro passo, localizar o F, que nós já estamos na página do F. Depois, localizar o A, observe aqui em cima. A próxima letra do verbete falar é o L. Observe que aqui nesta página da esquerda nós temos um C. Então, ela não vai estar do lado esquerdo. Aí, nós vamos lá para o lado direito e nós temos o F, o A e o L. Então, ela vai estar do lado direito. E a última é o A, fala. E nós vamos localizar aqui, observe. Faculdade de exprimir um pensamento pelas palavras. A ação de falar, voz, palavra, elocução, parte do diálogo dita por um dos interlocutores. Nós temos aqui a localização do verbete falar, certo? Então, você já sabe. Observe qual é a sequência de letras do verbete e assim vai facilitar bastante a localização dele. Para consultar o verbete em um dicionário online e também nos aplicativos, é muito mais fácil, porque você vai digitar o verbete aqui nesta caixinha de busca e depois vai clicar aqui na lupa. Pronto, a palavra já vai aparecer abaixo, certo? Vai aparecer aqui. Eu digitei aqui a palavra fala, que foi a mesma palavra que eu utilizei para explicar como localizar as palavras no dicionário físico. Eu digitei aqui. Lembre, digita na caixa de busca, depois clica na lupa. A palavra vai aparecer aqui embaixo. Só quero chamar a atenção que o nome deste dicionário que eu utilizei para fazer a aula de hoje é este aqui, viu? É o Michelis. Então, olha só. Nós temos aqui o verbete fala e abaixo dele inúmeros significados. Os verbetes que nós localizamos dentro do dicionário, ele não tem somente um significado, ele tem inúmeros significados. E como nós vamos saber qual é o adequado para o que nós estamos buscando? Você vai ter que ler de um por um e ver qual é o que combina com o contexto da palavra que você quer. Nos dicionários, é comum o uso de abreviaturas para evitar repetições, que é o que nós temos aqui, olha só. Na palavra fala tem um SF, que significa substantivo feminino. Significa dizer que a palavra fala, o verbete fala é um substantivo e é feminino. E para não escrever sempre substantivo feminino em cada uma palavra que se classificar dessa forma, coloca-se apenas o SF. Se fosse uma palavra masculina, SM, substantivo masculino. Aqui eu trouxe alguns exemplos de abreviatura. Aqui este primeiro significa adjetivo, SF, como eu falei, substantivo feminino, SM, substantivo masculino, num é numeral, sing é singular e PL plural, certo? E aqui tem o SF, que é da palavra fala, que nós vimos anteriormente. Vamos pensar sobre o verbete casa. Quando nós pensamos nele, a primeira coisa que vem em nossa cabeça, qual é? Isto, não é? Vem na nossa mente a ideia de residência, de moradia, mas a palavra casa tem inúmeros outros significados. Vamos agora conhecer quais são os significados desse verbete. Cada palavra casa, escrita nessas frases abaixo, ela tem um significado diferente do significado de residência ou de moradia. Vamos observar. Ele já está na casa dos 60 anos. Esse casa quer dizer residência ou moradia? Não, quer dizer o quê? Década etária das pessoas, ou seja,
É uma faixa de tempo que corresponde à idade. Segundo exemplo, o advogado é quem responde pela casa dos Vilela. Será que essa casa é no sentido de moradia, de residência? Não. É uma reunião de bens de uma família e o advogado é que toma conta daqueles bens da família. Então, quando você estiver tentando procurar o significado de uma palavra específica, você precisa entender o contexto no qual ela está inserida, para só então ler todos os significados do verbete que você achou no dicionário e ver qual daqueles significados se adequa melhor à palavra que você está procurando, ou àquele contexto que você está lendo. Olha aqui, eu trouxe para vocês os inúmeros significados encontrados na palavra casa, que estão lá naquele dicionário online que eu mostrei ainda há pouco. São 19, são inúmeros. E cada um deles é muito específico. Vamos olhar o primeiro. Construção destinada à moradia, que é aquele exemplo da foto que eu mostrei ainda há pouco. A casa era boa, seu único defeito estava na escassez do quintal. Significado 2. Domicílio de um grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto. 3. Linhagem nobre, aqui é referente a reis, né? Rainhas, príncipes, princesas. 4. Que foi o que nós vimos ainda há pouco. Uma casa pode ser a reunião de bens de uma família. 5. Pode ser um conjunto de assuntos domésticos. 6. O verbete casa pode ser reunião de objetos indispensáveis a um domicílio. Enfim, são todos esses que vocês vão pausar o vídeo e ler de um por um para saber os significados do verbete casa. É assim que nós vamos, a partir de agora, localizar verbetes no dicionário e localizar o significado adequado para aquela palavra que nós estamos pesquisando.